Bom, mas quais são os conceitos centrais da análise sociológica marxiana? Bom, alguns conceitos centrais são a classe, o conceito de classes sociais, tá? Aqui eu acho que minha imagem deve estar cobrindo. Está escrito que é devido à divisão social do trabalho e às relações de produção, tá? Então, as classes sociais elas vão ser divididas nesse sentido das relações sociais de trabalho e de produção, tá? E aí Marx vai falar que, geralmente, nas sociedades, elas têm separado em dominadas e classes dominantes, tá? E para o Marx, no capitalismo, por exemplo, esse processo vai se intensificar e se antagonizar mais. Então, a gente vai ter uma grande classe dominada e uma grande classe dominante. A dominada é o proletariado e a dominante a burguesia. Marx, um conceito central também para ele, partindo das classes sociais, é a luta de classes, né? Então as classes se antagonizam, tendem a se antagonizar por interesses opostos. Cada uma tem um interesse diferente nas relações sociais de produção e por isso elas tendem a se antagonizar e com isso irem movimentando, né, fazendo movimentações sociais, movimentações históricas. Então, para Marx, na história da humanidade, o motor da história é a luta de classes. Tá? Tem sido a luta de classes. Então, seriam duas classes antagônicas que se antagonizam, chegam no momento de tensão e fazem a história andar, prosseguir. Um outro conceito muito, muito importante para a teoria marxista e marxiana é o conceito de alienação. A gente falou antes das obras principais de Marx e a gente citou a ideologia alemã. A ideologia alemã, ela é escrita em 1846, é um ponto muito importante da obra de Marx, porque ela é o ponto de maturidade da obra de Marx. Então a gente tem o jovem Marx, né, as divisões que tratam do jovem Marx e do Marx maduro. E a ideologia alemã é o que marca a segunda fase. Então, na primeira fase, que o Marx é um pouco menos materialista, muito ligado ao Hegel, que é idealista, etc., que a gente vai falar um pouco depois, ele vai usar alienação, tá? Depois disso, ela some em prol do termo fetichização, que a gente vai tratar logo em seguida. Mas o que seria alienação? O ato de alienar é o ato de separar uma coisa de outra. Nesse caso, seria separar o produto do trabalho do trabalhador, né? Seria esse processo de separação das coisas, de desligar, desvincular uma da outra. Marx fez 4 processos de alienação que ele vai analisar. Primeiro, do produto do trabalho. Como assim? Um exemplo, uma situação fabril. Um trabalhador trabalha fabricando sapatos. No final do turno de trabalho, ele produziu tantos sapatos, mas nenhum fica com ele. Ele não fica com o produto do trabalho dele. Ele recebe um salário e o produto do trabalho fica com o dono da fábrica. Isso é um processo de alienação. O produto do trabalho é alienado do trabalhador, é separado do trabalhador, desvinculado. Entenderam? Outro tipo de alienação é os processos de produção. Como assim? A gente tende a ver cada vez mais que o processo de produção desvinculado do trabalho também, do produto do trabalho também, né? Então a gente vê cada vez mais o trabalho como uma coisa, o produto do trabalho como uma coisa em si. A gente tende a desvincular ele das relações de produção, do processo de produção. Então eu vejo, por exemplo, um sapato como um sapato e não vejo ele pensando que ele foi produzido por meio de trabalho, tá? Isso também é um processo de alienação. É separar o produto do trabalho do seu processo de produção, tá? Um outro tipo de alienação é o da existência do indivíduo como membro do gênero humano. Como assim? Cada vez mais para o Marx, as relações sociais e as relações humanas tendem a ser vistas como individualizadas. A gente separa o indivíduo do social, tá? A gente separa o indivíduo de uma classe comum, de uma unidade. Tudo vira individual, tá? Esse é um processo de alienação, o indivíduo do grupo humano. E por último, em relação aos outros indivíduos, então, basicamente, cada vez mais o ser humano se vê como um indivíduo. Não só as relações sociais, mas o indivíduo em si não se vê como parte do grupo. Tá? Ele se vê cada vez mais como um indivíduo, puramente. Quando, na verdade, a gente é composto por várias relações sociais. Bom, como eu falei um pouco antes, fetichização é um termo que surge principalmente no Capital, surge muito forte no Capital, do volume 1, e vem a substituir, na maturidade do Marx, o termo de alienação. O que é fetichização?
A fetichização é um processo de construção social em que se separa o produto do trabalho do trabalhador, tá? Então, essas relações de alienação vão estar repercutidas nesse termo, basicamente. Então, o que acontece? Produz, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma blusa ou um sapato, né? Continuar no exemplo de sapato. A gente tem um sapato de marca. E a gente olha para o sapato e fala, olha, ele custa tanto porque ele é um sapato. Ponto. Então a gente não percebe que ele tem um valor porque ele tem origem no trabalho humano, né? Então a gente vê o valor porque mercadoria tem valor, um sapato tem valor, e não porque tem valor porque ele é fruto de trabalho. Então a gente tira a esfera, o trabalho da esfera social, a gente esquece dela, a gente separa ela das nossas vidas. E nesse mesmo processo, como a gente vê que a mercadoria, a gente é ensinado a ver que a mercadoria tem valor por si própria, a mercadoria acaba adquirindo valor por si própria. Então, se aquele sapato é de determinada marca, ele vai custar mais porque é de determinada marca. Ou seja, deixa de haver um valor que é puramente de uso, né, que é de produto do trabalho, para ter um valor que é criado por si próprio. Né? O produto tem valor porque ele tem valor, então uma marca, que é uma marca mais famosa, etc., pode gerar um valor a mais nesse produto. Então, se cria um fetiche sobre esse produto. Então, isso que é a fetichização da mercadoria, ou então o fetiche da mercadoria. É esse processo justamente de que o produto, a mercadoria, tem valor por si próprio, e não porque era fruto de um trabalho. Tá? E nesse processo ela acaba se valorizando sozinha, por causa dessa construção. Um outro conceito muito importante para o Marx, e que é a base do lucro e que é a base do sistema capitalista, é a mais-valia. Tá? Esse é um conceito muito central para Marx, que também pode ser chamado de mais-valor. A gente depende dos termos, mas geralmente vê-se como mais-valia. Tá? É importante ressaltar que a mais-valia é diferente do lucro. Tá? O lucro é aquela coisa do custou tanto, eu vendi por um valor a mais, então essa diferença lucro, para o Marx, essa não é a base do sistema capitalista. A base do sistema capitalista é a mais-valia. Tá? E o que é a mais-valia? A mais-valia é um processo, é uma apropriação pelo produto, por quem está pagando pela mão de obra, então pelo dono da fábrica, né, pelo empregador, tá, pelo burguês, de um excedente de trabalho não pago do trabalhador. Como assim? Olha, um exemplo, voltando para os sapatos. O trabalhador produz em um dia, um exemplo, 12 sapatos. Só que o salário dele não paga pelo valor que ele produziu, que ele inseriu, o valor que ele deu ao sapato. Paga somente por 6. Então, o valor que o trabalhador inseriu, que o trabalhador produziu, que o trabalhador agregou aos outros 6 sapatos, ficam com o burguês. E é esse valor não remunerado que é a base do sistema capitalista, que é o que Marx vai chamar de mais-valia. Tá? Então, é isso que é um ponto central para toda a obra de Marx. É um conceito base muito importante. E por isso que a gente tem que prestar muita atenção a ele, porque ele não pode ser entendido como lucro. Ele é diferente. Ele é a base do lucro. Tá? Nesse sentido, Marx difere dois tipos de mais-valia: a absoluta e a relativa, que é quando se aumenta esse processo de pegar um produto do trabalho não remunerado, um excedente de trabalho não remunerado, né? Falando de termos mais dele. A absoluta é quando eu, por exemplo, aumento a jornada de trabalho sem aumentar o salário. Então, ao invés de trabalhar 8 horas por dia, você vai trabalhar 10. Ao invés de trabalhar, por exemplo, somente no período que você está na empresa às 8 horas, você vai trabalhar em casa também mais umas 2 horas. Isso é uma mais-valia absoluta. Eu estou aumentando o seu tempo de trabalho, mas você está recebendo a mesma coisa, ou menos às vezes. Mas mesma coisa, se você receber a mesma coisa, você já está aumentando a mais-valia absoluta. Ao contrário disso, não ao contrário, né? Mas de um outro modo, também tem a mais-valia relativa, que não é quando eu aumento o tempo de trabalho e aí, consequentemente, aumento o número de coisas que você produz, mas
eu tenho algum avanço tecnológico, eu tenho algum avanço de gestão em que você consegue produzir mais coisas em menos tempo. Então, se o trabalhador, em 8 horas de trabalho, produzia 12 sapatos, com um avanço tecnológico, em 8 horas de trabalho, ele vai produzir 20. Só que ele vai continuar recebendo pelos 6, que ele já recebia quando fazia 12. Então, o burguês, o dono da fábrica, teve um aumento na sua mais-valia relativa, tá bom? Então, é basicamente isso que é mais-valia. Então, uma das coisas mais importantes de lembrar é que é diferente de lucro, tá? Que muitas vezes a gente vê em diversos sites, etc., informações como se fossem lucro, e não é. Então, são isso. A gente pensando em classes sociais, lutas de classe, né, o processo de alienação, de fetichização e mais-valia, todos estão interligados, né? As classes dominadas e dominantes, as classes dominadas são as que têm o produto de trabalho alienado, né? Que a fetichização do produto atrapalha, que diminui, que interfere negativamente, e é o que vai ser expropriado da sua mais-valia, tá? Que vai ter um excedente de trabalho não remunerado expropriado.